sequência do louvor. É contigo. Tá na live. E aí, povo de Deus, graça e paz para todos. Hoje nós estamos aqui, né, com o nosso reverendo pastor Robson. Baixa a patente e aumenta o salário. Aqui, né? Pastor Robson. Graça e paz, povo de Deus. Melhor dia a todos aí. Na igreja. Olha aqui o nome, é Igreja de Cristo, né? Na verdade, a igreja somos nós, né? Estamos aqui reunidos mostrar aqui como igreja, né? Mostrar aqui o ministério para vocês, certo? Igreja de Cristo, Ministério da Graça, né? Na realidade, como nosso amado pastor Robson, né, diz que igreja somos nós, que na realidade igreja somos nós, né? Mas nós temos que se reunir como igreja sempre, né? Então hoje nós vamos fazer um louvor e depois iremos deixar hoje, na realidade, um pouquinho para os irmãos que sempre vai acompanhando a gente meio-dia na live, na pregação. Então nós vamos deixar os irmãos hoje à vontade para fazer pergunta e a gente vai tentar responder as perguntas dos amados irmãos, tá bom? Então, enquanto isso, vamos aqui adorar o Senhor, né? Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Pastor Robson canta e eu bato palma, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o Rei, a dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o Rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós adoramos, Senhor, nessa manhã. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai, os reinos se abalam. Bora, irmão Chagas. Vamos Vamos aprender a cantar. as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o Rei. Declare que ele é Rei, Senhor. A dizer que tu és o Senhor. A dizer que tu és o Rei. A dizer que tu és o Senhor. Declare que teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se não for pra te adorar, Graça e paz a todos os abençoados que estão chegando aí. se não for pra te Nós estamos fazendo um momento de louvor e daqui a pouco estaremos trazendo uma mensagem. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar,
É isso aí, povo de Deus. Estão chegando aí, graça e paz a todos que estão aí já ouvindo, né, esse louvores maravilhosos pelo nosso amado pastor Robson. E já queremos declarar para todos vocês uma tarde abençoada por Deus. Determinamos na sua vida bênção sobrenatural de Deus, amém? Que a sua mente hoje seja ativada, que os seus olhos possam abrir e você possa entender verdadeiramente a graça de Deus. Faz dias que eu tinha vontade de vir aqui conhecer o nosso amado pastor Robson, né? Sempre está acompanhando a gente nas nossas lives e compartilhando aí um pouco mais da graça de Deus. E hoje nós tivemos o privilégio de estar ao lado desse homem, louvando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? E ao meu lado aqui também hoje está a dona Cássia, né? Que sempre falo, Cássia pega uma água para mim, Cássia faz isso, puxa o ventilador para cá, puxa. Então tem muita gente que com certeza queria conhecer também a Cássia, né? E hoje ela está aqui comigo, estamos compartilhando essa live todo mundo junto, né? Para quem não sabe ainda, a Cássia é minha esposa e também minha assistente, né? Assistente para me ajudar na hora dos vídeos, para ficar uma coisa bacana. Que é a pessoa que está responsável dos bastidores, né? Ela que é a responsável dos bastidores, né? Para correr ali, pegar uma água, pegar um livro, uma Bíblia, e continuar nosso trabalho bacana, né? Então hoje eu quero parabenizar a todos vocês que estão fazendo parte da graça de Deus. A sua mente foi ativada, os seus olhos já foram iluminados, e isso é muito maravilhoso. Falando em parabéns, eu quero parabenizar também a esposa do nosso amado pastor Robson, que hoje está aniversariando, né, pastor? Exatamente, a minha esposa Sandra Félix, né? Já declarei sobre a vida dela, né? Desejei toda sorte de bênção, minha esposa, meu carinho, meu amor, né? Essa pessoa também que fica aí por trás dos bastidores, me auxiliando, me obrigando. A Deus toda a glória pela sua vida. É isso aí. E daqui a pouco nós vamos comer bolo, viu? Daqui a pouco, ó, parabéns e comer um bolo. Mas eu quero fazer uso da palavra de Deus, certo? Quero fazer uso da palavra de Deus com vocês. Quem quiser abrir a Bíblia comigo. Hoje eu não preparei mensagem, hoje eu vim fazer uma visita ao nosso amado pastor Robson. E hoje eu quero, juntamente com ele, pregar a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, que nós vamos usar a palavra de Deus, tá bom? Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Quem quiser acompanhar comigo na Bíblia ou no seu aplicativo, no seu celular. Hoje não tem aquela mensagem como eu sempre preparo, né? Preparo e já entro e já vou pregando e tudo. Hoje eu quero compartilhar com vocês e compartilhar também com o nosso amado pastor Robson, e a dona Cássia também vai trazer também uma palavra para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos resumir aqui e queremos compartilhar com todos. Romanos capítulo de número 8, versículo 3 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida... Versículo 1. Versículo 1. Agora eu estou no 2. Você falou 3. Versículo 3? Foi. Desculpa. É o versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, certo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É porque eu estou nervoso, do seu lado eu estou nervoso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, certo? Vou somente deixar esses 2 versículos aqui para nós discutir um pouquinho aqui em relação à palavra de Deus. Porque nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Todo dia, quando eu vou pregar, eu tenho um tema. Sempre tenho um tema. Ontem eu deixei uma mensagem no Facebook pedindo que alguém me desse um tema, e apareceu vários temas que as pessoas queriam que eu pregasse, né? Tema sobre pecado, tema sobre o que está acontecendo hoje, essa pandemia do coronavírus, tema sobre ficar em casa, até o povo chegaram a brincar sobre a situação. Mas na realidade, o tema de hoje que eu quero colocar nesta mensagem é: não há condenação para você. Você pode olhar para você mesmo e dizer: não há condenação para mim. Por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Na realidade, aqueles que estão em Cristo Jesus, o próprio apóstolo Paulo e alguns outros apóstolos declaram que nós
já fomos curados, nós já fomos sarados, salvo completamente no nosso espírito. A nossa carne ainda existe as falhas que nós cometemos no dia a dia, os erros, erramos o alvo, e ainda existem as falhas, mas no nosso espírito nós já estamos completos com Deus, já fomos salvos pela pessoa de Jesus, então estamos completos. E quando Paulo está dizendo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está falando naquela pessoa separada, escolhida, uma pessoa que tomou uma decisão de se reconciliar com Cristo. O que é reconciliação com Cristo? Reconciliação com Cristo é uma pessoa que tomou uma decisão de viver fazendo a vontade de Deus, tem uma mente ativada em Cristo, tem os olhos iluminados e hoje entende o que é viver em Cristo. O homem que vive fazendo as obras da carne, a Bíblia diz que esse não pode participar do reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. Por que não pode entrar no reino de Deus? Porque ele vive praticando as obras da carne. Aí você diz assim, puxa vida, eu não sei porque que eu sou crente, sou evangélico, sou cristão, aceitei Jesus e hoje ainda impera o pecado na minha vida. Que pecado que está sobre a sua vida? Porque o próprio Paulo disse no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então que pecado é que impera na sua vida? Não, irmão, é porque eu ainda fumo cigarro. Fumar cigarro não é pecado. O fumar cigarro é obra da carne. Faz qualquer atitude como essa, tipo fumar um cigarro, você vai com certeza ter umas consequências. Vamos entender sobre essas consequências. Hoje nós andamos no trânsito, tem o sinal no trânsito, os sinais. Então quando você vê um sinal fechado, você já está entendendo que aquele sinal fechado, sinal vermelho, você não pode passar, porque se você passar, você pode muito bem levar uma multa, pode muito bem matar alguém que está atravessando para o outro lado. Só que o que acontece, muitas das vezes a gente passamos o sinal fechado, e quando passa esse sinal fechado, o que acontece? Você pode bater o seu carro em alguém, bater do ciclista, bater em um pedestre, e aí você pode até matar. Você matou uma pessoa, você vai o que agora? Preso. Muitas das vezes preso se não for lixado no meio da rua pela população. O que acontece? Todas as vezes que nós semeamos na carne, também acontece a mesma coisa. Se eu fumo cigarro, provavelmente eu vou ter um problema com o pulmão, pode ter até mesmo um câncer, como muitos fumantes têm um câncer. Fumar é pecado? Não, você pode fumar, só que pense nas consequências que você vai ter no futuro. Você pode ter um câncer, então para você não ter o câncer, o que vai acontecer? Deixa esse cigarro, tenta agora pegar essa carne que está com vontade e deixar ela no lugar dela, e você passa a servir a Deus para não vir condenações sobre a sua vida. Condenações essas que pode prejudicar a sua própria vida mesmo terrena. Falo de vida terrena, material, que você vive hoje. Você sabe muito bem que se você comer hoje bastante açúcar, pode causar amanhã uma diabético. Por que eu digo isso hoje para vocês? Eu estou alertando vocês, porque hoje eu sou um pré-diabético e eu estou fazendo tratamento para isso. Mas como eu costumo dizer, nós só procuramos o médico quando estamos doentes. Nunca que você vai procurar um médico você estando sadio. Então hoje eu estou evitando de comer bastante doce, bastante açúcar, porque eu sou um pré-diabético. Então eu sendo pré-diabético, eu tenho que cuidar agora da minha saúde material, tenho que cuidar dessa matéria, porque se eu não cuidar, daqui a pouco a missão que Cristo que me designou para me fazer aqui na terra, eu não vou concluir ela pela minha própria desobediência. Então se eu desobedecer, eu vou pagar pelas minhas consequências. Então quando eu estou em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para mim. Então, irmão, eu posso fumar cigarro, posso comer bastante açúcar, se você for forte o suficiente para o seu pulmão aguentar mesmo você fumar um cigarro. Vale ressaltar, irmão Chagas, que quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, essa condenação no que refere ao âmbito espiritual e não físico.
como o irmão Chagas está falando, se eu plantar, se eu semear na minha carne, eu vou colher. Então, essa nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo se refere ao âmbito espiritual, não físico. Se você for plantar na sua carne, você vai colher. Eu ia chegar lá, né? Mas o pastor Robson já adiantou, maravilha, para que você possa entender. Estava falando primeiro da matéria, né? Estava criando um exemplo aqui material que pode causar um grande problema para nós mesmos, entendeu? Agora você imagina pelo lado espiritual, como o nosso amado pastor Robson já citou. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está falando não do físico, ele está falando mesmo do espiritual. Então, ele estava dizendo, nenhuma condenação há mais para você. Aí você diz assim, puxa vida, será que se eu cometer um delito, um pecado hoje, na carne, será que isso vai fazer que eu perca a salvação? Será que o meu nome vai ser tirado do livro da vida e escrito no livro da culpa, como hoje o sistema prega? Eu costumo bater no sistema porque realmente eu não tenho como ser aquele cara mansinho, pegar uma palavra branda, não. Eu não tenho como fazer isso. Eu tento até mesmo fugir disso, mas não tenho como. Mas o sistema prega, irmão, se tu pecou, se tu fumou um cigarro de maconha, o teu nome vai sair do livro da vida, vai ser escrito no livro da culpa. Você está fazendo obra da carne. Você vai ter as suas consequências, mas o seu espírito já está completo para com Deus. É isso que nós queremos que as pessoas entendam, que você está completo com Deus. Então, se você está completo com Deus e se você está em Cristo Jesus, com certeza essas obras da carne, ela não aparecem na sua vida. Com certeza a sua carne já está sendo, digamos, julgada e colocada no lugar dela. Quem reina agora é o Espírito e não mais a carne. Então Paulo estava dizendo isso. Quem está em Cristo Jesus? Quem é que está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você. Ah, irmão, eu não vou adorar a Deus, não vou pegar meu violão e cantar. Então eu não posso fazer isso. Pode, meu irmão. Você tem liberdade para adorar a Deus. Ah, eu não vou fazer uma live no Facebook e pregar a palavra de Deus porque eu sinto que ainda eu preciso me preparar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar. Meu irmão, se você tem conhecimento e você tem sabedoria, vá lá e comece a pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Cristo na vida das pessoas. Você tem que determinar para as pessoas reinarem vida na terra, fazer como nós estamos fazendo. Nós hoje estamos reinando em vida aqui na terra. Por que nós reinamos em vida? Porque nós temos hoje uma mente de Cristo, nós temos hoje os olhos iluminados, e por isso nós entendemos, como Paulo falou, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém. Nosso amado irmão aqui, Edmar Silva, fala, estamos no reino de Deus, de Cristo, reinando em vida. É isso, exatamente isso que eu estou falando. Nós hoje reinamos em vida. Por que nós estamos reinando em vida? Porque hoje nós temos Cristo Jesus. Foi nós quem escolhemos Ele, que nós mesmos quem aceitamos Ele. Romanos capítulo 10, quando fala que o sistema, ontem eu falei e hoje vou falar de novo, o sistema sempre fala, Romanos 10, 9, se com tua boca confessar Jesus, com o teu coração crer, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a tua boca confessa a respeito da salvação. Na realidade, quando eles falam isso, eles estão fazendo um apelo desesperado, que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador lá na igreja, levantar as tuas mãos, confessar teus pecados diante do pastor, e aí o pastor vai lá, ora por você, pega o óleo, unge a tua cabeça e pronto, você está perdoado dos pecados, aquela coisa toda. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de reconhecimento de Cristo. Foi nós que aceitamos Jesus? Não, foi Ele quem nos aceitou, foi Ele quem nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido. O que nós entendemos agora, que Ele fez aliança conosco lá na cruz, nós entendemos sobre isso pela fé, como Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça de Deus fomos salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela fé nós cremos e hoje nós estamos vivendo, certo? Então é isso aí.
Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Pastor Robson, vou dar a oportunidade ao Pastor Robson, porque ele está aqui se coçando, querendo também ministrar a palavra para vocês. Então, palavra aí com o nosso amado Pastor Robson, para complementar essa palavra, né? Então, hoje nós estamos junto aqui com o Pastor Robson e queremos também ouvir aí nosso amado Pastor Robson aí ministrando para todos vocês. Pegando aqui um gancho aqui no texto de Romanos capítulo 10, né? Como o irmão Chagas disse, ninguém prepara o esboço, não tem nada combinado aqui, está vindo hoje aqui não. na hora. Em Romanos 10, capítulo 1 em diante, né? Romanos 10, Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A pergunta é, Paulo estava falando de quem? A favor deles. Versículo 2: porque eu lhes dou testemunho que eles, mais uma vez entra o verbo eles, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo mais uma vez se dirige a um povo dizendo: porque eu dou testemunho que eles têm zelo, porém não com entendimento. Versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo aqui estava falando dos judeus, que eles, Paulo disse, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. E essa salvação aqui não é salvação do Espírito, a salvação aqui era na mente, era a metanoia, era a transformação de mente, porque eles eram salvos, porém viviam buscando a salvação, tão semelhante a alguns irmãos que ainda estão aí no sistema religioso, que são salvos, são eleitos, são predestinados, mas ainda não aconteceu a transformação da mente, ainda não foram iluminados pela palavra da graça de Deus. E Paulo disse: eu lhes dou testemunho que eles até têm zelo por Deus, porém falta-lhes o entendimento. Essa é a nossa proposta de expor o Evangelho da Graça, é trazer luz aonde ainda está obscurecido, é dar elucidação àquilo que ainda está oculto. Paulo fala que esse Evangelho é o Evangelho que estava oculto dos séculos e das gerações passadas, todavia agora está se manifestando aos seus santos. Então Paulo fala que os judeus tinham zelo por Deus, porém não têm entendimento. Quantas pessoas também que estão aí dentro do sistema religioso, que têm zelo, são assíduos, estão lá nos cultos oficiais da chamada igreja, né? Porque eu digo e repito, a igreja não é espaço físico, a igreja somos nós. Mas alguns são assíduos ali ao local da reunião, são presentes, são pessoas prestativas, tem até um zelo e são extremamente zelosos. Porém, alguns faltam entendimento, alguns vão buscar Deus no monte, vão fazer culto de busca do Espírito Santo. Como é que eu vou buscar algo que já está dentro de mim? Como é que eu vou procurar alguém, sabe? Jesus está voltando, mas você não crê que Jesus já está em você? Então, assim, alguns até têm zelo, mas porém falta o entendimento. E Paulo fala: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Quantas pessoas querem se justificar através dos seus atos? Não, mas eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou o ministro do louvor, eu sou o pregador, eu faço obra. Entretanto, a salvação não é por esses atos, não é ato meritório, não é por méritos humanos. A salvação é pela graça de Deus. E Paulo fala ainda que porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria, não se sujeita à justiça que vem de Deus. E qual é a que vem de Deus? Tudo já nos foi dado gratuitamente no amado. Em Cristo nós fomos salvos, em Cristo nós fomos perdoados, em Cristo nós fomos escolhidos, em Cristo nós fomos predestinados por um ato de amor de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nele, em Cristo, nós estamos completos, nós estamos perfeitos, estamos sentados em lugares celestiais em Cristo, estamos reinando em vida, como foi dito aí pelo amado irmão. No versículo 4, Paulo fala mais: porque o fim da lei é Cristo, a lei findou em Cristo. Não queira, irmão, se justificar pela lei, porque a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cabe a nós crer, cabe a nós se agarrar às verdades que estão aqui escritas, principalmente nas 14 epístolas de Paulo,
porque ele foi ao terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, certo? Ele recebeu um evangelho eterno, um evangelho glorioso da graça de Deus. E Paulo fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E ainda mais, concluindo esse raciocínio, Paulo fala lá em Hebreus capítulo 4, que aqueles que creem entram no descanso de Deus. Descanse no Senhor, receba essa graça, receba esse amor de Deus, receba o apostolado, creia nessas verdades e você viverá diferente sobre essa terra, reinando em vida. Meu irmão Charles. É isso aí. Como é bom, né? Ouvir aqui uma mensagem aqui com grande sabedoria do nosso amado pastor Robson. Eu estou começando agora, né? Na graça, estou mais ou menos uns 6 meses que estou, na realidade, mergulhando na graça de Deus. Então, eu senti necessidade de o que eu estou aprendendo hoje, passar para os amados irmãos, tanto nas redes sociais, que hoje, na realidade, o Facebook é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa ministrar essa palavra na vida das pessoas, ensinar um pouco que nós já sabemos. E o que eu sei é que tem muitas pessoas hoje que recebe esta palavra, entende, agradece, e a oração deles é que nós continuamos fazendo isso. A súplica dele é como fosse a súplica que Paulo pediu: ore em favor de mim para que venha a palavra. Então tem muitos aí que estão orando em favor das nossas vidas, porque queriam também fazer isso aqui, não tem condições de fazer, até mesmo lhe falta conhecimento, ou até mesmo coragem de colocar a cara a tapa mesmo, porque como nós fazemos, porque sabemos que tem bastante lobos ferozes aí querendo nos matar. Todos os dias tem pessoas que vêm com crítica, querendo nos derrubar, falando que nós estamos pregando uma mentira, que isso é heresia, é mais uma igreja que você está querendo criar, mais um ministério, mas na realidade não tem fundamento. E o que nós usamos é sempre a Bíblia Sagrada. Nós não estamos usando livro escrito por homens qualquer, homens naturais, não estamos usando, digamos, filosofia humana. Nós estamos usando a Bíblia, a palavra de Deus, mostrando dentro dela como ela é. O único defeito é que as pessoas veem a Bíblia como livro santo e espiritualiza tanto a Bíblia que não consegue abrir a sua mente, tem uma mente ativada, tem os olhos iluminados para ver as maravilhas de Cristo, para ver os feitos que Ele já fez. E aí uma coisa que aconteceu lá no passado, no ano, digamos no ano 30, ano 40, ano 60, anos 80, eles não conseguem, na verdade, até o ano 70, porque a Bíblia foi escrita até o ano 70, né? A data maior, podemos dizer que o restante do livro do Apocalipse foi escrito até o ano 68, o máximo que foi escrito. Então, as pessoas pegam uma coisa lá do passado e não querem colocar ele para o futuro, querem colocar ele como tivesse ainda preso naquele passado. Que o que aconteceu? Todas as coisas se cumpriram aonde? Na cruz do Calvário. Ou se não se cumpriu todas as coisas na cruz do Calvário, se cumpriu na segunda vinda de Jesus, que foi no ano 70. Depois nós iremos ministrar uma palavra sobre isso, como eu falei ontem. Depois nós iremos ministrar uma palavra sobre a vinda de Jesus. E como hoje tem pessoas que ainda continuam nessa condenação, como nós lemos o versículo 1 de Romanos 8, ainda continua nessa condenação. Se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. E aí nós pregamos contra o inferno. Não existe inferno espiritual. As pessoas que morrem não vão para o inferno. Aí o sistema fica com raiva porque nós estamos revelando esta verdade. Se você não pagar o dízimo, vão bater de novo. Se você não pagar o dízimo, aí você vai, o devorador vai entrar na tua casa. Meu irmão, nem gafanhoto existe mais, que na realidade, naquele tempo, o devorador era gafanhoto. Um gafanhoto que a história diz que ele chegava a ser o tamanho de um homem. Então esse devorador não existe mais. O devorador é o diabo. Aí Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que o diabo foi aniquilado. E aí, qual é agora o que é que você vai inventar para tentar prender esses irmãos, esses crentes, esses evangélicos dentro da igreja? Porque nós estamos revelando uma verdade, estamos abrindo a mente das pessoas e os olhos deles estão sendo iluminados. Então, realmente causa uma revolta.
quando a gente tira o inferno de dentro da igreja, quando tira Satanás dentro da igreja, quando tira o dízimo dentro da igreja, não deixa mais os irmãos ficarem mergulhando em piscina, em açude ou em rios, dizendo que o batismo nas águas não existe mais. Quando a gente tira o pão e o vinho dentro da igreja, que não existe mais Santa Ceia, aí, meu amigo, o sistema fica doido, furioso, querendo mesmo nos matar e chamando a gente de herege. Por quê? Porque a mente de Cristo está sendo ativada na mente das pessoas. Então, pastor Robson, é muito complicado. Nós que já vivemos no sistema por muitos anos, a gente sabe que é muito complicado você se libertar de tudo isso, porque foi trabalhado na mente das pessoas 20, 30 anos, na realidade desde o seu nascimento, que o diabo existia, que o diabo é aquele bicho de chifre, de rabo, dos olhos de fogo e aquela coisa toda, e as pessoas ficam com medo disso. Coloca na sua mente, e aí para conseguir entender quem era o diabo, que é inferno espiritual, que não existe isso, é bem complicado. Mas nós estamos todos os dias pregando uma palavra, pedindo a Deus que ative a sua mente, que os seus olhos sejam iluminados pela graça de Deus, assim como nós somos. E tem muitas mensagens que nós iremos pregar ainda daqui para frente, que são mensagens bem críticas mesmo, com temas bem polêmicos. Eu vou pregar talvez nessa semana ainda sobre o fim do pecado, porque muitos que dizem que ainda tem pecado, que o pecado ainda predomina sobre a face da terra, né? Então eu estarei pregando nesses dias sobre isso. Então esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você que acha que ainda existe condenação para você, é porque a sua mente ainda não foi iluminada, os seus olhos, a sua mente não foi ativada, os seus olhos não foram iluminados, e você entende que ainda existe condenação, certo? Existe uma condenação na carne, mas no espírito não, você já está perfeito diante de Deus. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Pastor Robson, quer completar aí com algumas palavras ainda? Acho que está perfeito o entendimento, né? Quero concluir aqui dizendo para vocês que o que disse Jesus lá em João capítulo 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio piamente nisso, que a verdade ela tem uma lei. Qual é a lei da verdade? É que uma vez que você a ouve, você se liberta das mentiras. Uma vez que você ouve a verdade, você não consegue mais ouvir ou se deixar ser enganado pelos falsos profetas. Então, receba essa palavra que foi ministrada nesta manhã, e não só essa, mas tantas outras que a gente tem ministrado. E o intuito não é causar divisão. O intuito não é dividir, o intuito não é causar polêmica, embora a gente saiba que causa, mas o intuito é libertar a mente dos filhos de Deus, libertar você de uma vida religiosa para uma vida cristã, porque Cristo não é religião. Jesus não pregou religião, ele pregava o amor, ele pregava a misericórdia, ele pregava isso que nós estamos pregando aqui, trazendo elucidação, fatos, bênçãos sem medida sobre nossas vidas. É isso aí. Pastora Cássia? Considerações finais aí, pastora. Considerações finais aí, pastora Cássia, aí para os nossos amados irmãos que estão ouvindo tanto pela live quanto vão ouvir ainda, que vão acompanhar essa live aí, porque assim, graças a Deus, hoje nós temos conseguido alcançar um público bem grande já com a nossa pregação da palavra, a palavra da graça, e hoje nós vemos o resultado que as pessoas estão verdadeiramente entendendo o propósito de Deus na terra. É verdade, nós estamos vivendo um momento maravilhoso, né? Talvez nunca se ouviu tanto falar da graça de Deus como nos nossos dias, graças a Deus e a essas ferramentas, né, que são as redes sociais, porque infelizmente nós, líderes de igreja pequenas que pregamos a graça, nós não temos condição financeira para ir para uma rádio, para ir para uma TV, mas Deus nos permite, através das mídias sociais, da rede, do Facebook, do YouTube, de outras redes sociais, de outras mídias, chegar até você com essa palavra libertadora. E muitos filhos de Deus estão abrindo os olhos, muitos filhos de Deus estão despertando para essas verdades maravilhosas, não é isso, meu Charles? Exatamente. Pastora Cássia? Ai, Deus, mas o que eu quero dizer nessa tarde é que somos agradecidos pelo que Deus tem feito nas nossas vidas e iluminando a nossa mente para cada dia conhecer essa graça, essa verdade, que é como o pastor Robson já falou,
ela liberta realmente. Você se sente livre. E que para muitos que têm a mente ainda presa a alguns costumes religiosos, eles criticam, né? Mas sabemos que Deus, ele tem todo o poder e ele vai também chegar ao seu coração, à sua mente, vai transformar o seu pensamento, porque ele é justo, ele é bom e esse amor infinito de Deus é maravilhoso. E quando nós conseguimos compreender esse amor, e aí a gente perde aquela mania que a gente tinha lá atrás de dizer que até para servir a Deus era difícil. Eu ouvi muito isso, viu, pastor? 15 anos da minha vida eu escutei as pessoas dizer: mas é porque é difícil, pastora, ser crente, é difícil servir a Deus. Porque na verdade as pessoas estão presas por alguns costumes que o homem inventa. Nem dentro da Bíblia está. Então, quando você abre o coração a atentar para aquilo que Deus realmente tem para você, aí você vai ver que tudo é diferente. Então, eu desejo uma melhor tarde, que o Senhor faça coisas grandes na sua vida, como Ele tem feito na nossa, para a glória de Deus. Me sinto alegre, honrado por Deus e pela presença do pastor Robson. Eu engrandeço a Deus porque são tão poucas as pessoas que a gente encontra na nossa caminhada que conhece a graça, conhece esse evangelho tão transformador. E quando a gente conhece, a gente quer estar assim junto. Hoje nós acordamos decididos a vir estar aqui com ele e a sua família. E tudo isso é para a glória de Deus. Na verdade, eu me sinto privilegiado, né? Receber esse casal aqui, nota 10 aqui na minha casa. Vai ficar pro almoço, né? Hoje, vamos sim. Nós comemos muito. E é isso aí, irmãos. O intuito nosso aqui é não dividir, mas somar, é fazer com que essa palavra corra, é fazer com que outras pessoas venham desfrutar dessa graça maravilhosa que nós estamos vivendo, estamos desfrutando, estamos reinando, né? De fato, de verdade, isso aqui que nós estamos vivendo é uma realidade, certo? Você sabe o que é você acordar e você saber que Deus tem te guardado, que há anjos ministrando em favor da tua vida, que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus já deu ordem a teu respeito, ao nosso respeito. Enfim, você sabe o que é você acordar e olhar para o céu e dizer: meu Deus, como tu é maravilhoso. Saber que não existe condenação sobre a tua vida, saber que não existe diabo para entrar, para pegar, nada disso, sabe? Antigamente eu era um religioso que vivia com medo, frustrado, sabe? Tinha com medo de tudo, mas quando você conhece a graça, você passa a reinar em vida, você passa a ser uma pessoa destemida, você sabe verdadeiramente em quem você tem crido, né? Mesmo que as coisas não vá como a gente quer, mesmo que as coisas aparentemente saiam do nosso controle, mas a gente sabe que elas continuam sob o controle absoluto de Deus. E isso a gente nos faz descansar, isso faz você, de fato, de verdade, reinar em vida. Não é isso, meu irmão Chagas? É exatamente, pastor Robson, é exatamente isso aí. Hoje eu acordo e se eu não tiver nada, não tiver um centavo no bolso, eu sei que Deus já providenciou tudo para aquele dia. Por quê? Hoje a gente tem que fazer assim, reinar em paz. Hoje eu não tenho alimento para comer. Calma, tenha calma que a providência vem, porque tudo já está preparado pelo Senhor. Ele já nos preparou aquele dia maravilhoso. Hoje eu não tinha, né, para almoçar, né? Eu vim almoçar com o Robson, né? Na realidade, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção, como diz em Efésios 3, 3, né? Capítulo 3, versículo de número 1. Não. Capítulo 1, versículo 3. É a fome, viu? Vamos ter que almoçar, viu? Vamos almoçar porque eu já estou com fome. 1:3, que diz assim, olha: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Irmão, como é que Deus abençoou vocês se vocês ainda não estão no céu? Ele não falou no céu, ele falou nas regiões celestiais. Regiões celestiais é onde nós estamos agora, na terra. Então nós somos
abençoado com toda, sabe o que é toda? Toda sorte de bênção, certo? Então nós determinamos para você também nesta tarde, toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua empresa, sobre seus filhos, sobre toda. Agora você imagina toda, certo? É limitado? Não, limitado não, é toda a sua vida, tá bom? Então essa é a mensagem que nós queremos deixar para você hoje. Graça e paz para todos os amados irmãos. Vamos deixar as considerações finais aí para os nossos amados, né? Pastor Robson. Só lembrando aos irmãos que todos os domingos eu faço também uma live, né? Trazendo uma mensagem, uma palavra predestinada de sabedoria para a tua vida. Se você ainda não é meu amigo no Facebook, procura lá Robson de Souza, manda lá um convitezinho que eu vou poder aceitar, e todos os domingos às 18 horas a gente vai transmitir a live. No momento, enquanto esse momento que estamos vivendo da pandemia, ainda não estamos se reunindo aos domingos como igreja, mas se Deus quiser, assim que passar logo esse negócio aí do vírus, voltaremos a se reunir como igreja. E caso vocês queiram nos procurar para se reunir também, será muito bem-vindo. Quero deixar aqui meu carinho, um abraço e saudar os irmãos com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O endereço fica aqui na Avenida Dionísio Leão de Alencar, número 1052, no Janguru Sul. É isso aí. E lembrando a vocês que todo dia, todos os dias, à meio-dia, eu estou com uma live pregando a graça de Deus. Todo dia com um tema diferente, polêmico, mas é isso aí. Deus nos chamou exatamente para abrir os olhos e libertar os cativos, né? Cativo de quê? Se Cristo já libertou os cativos? Cativo da lei, amém. Cativo da opressão da mente, aprisionado aí pelo sistema. Então nós estamos aqui para fazer isso mesmo, para libertar. Pastora Cássia? Bom, como eu já falei, gente, eu quero só desejar aí uma tarde mais que abençoada para vocês, cheia da presença de Deus, de muita unção de Deus, e que o Senhor venha realizar todos os seus projetos. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim é, porque assim disse o Senhor, e para quem recebe esta palavra, diga conosco, Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai.